Boa noite, amigos telespectadores, deputado Gerson Berger, jornalista Pedro do Couto. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez e o programa Eu e Você vai iniciar. Esperamos que os assuntos de hoje, que eu acho são bem interessantes, sejam do agrado de todos vocês. Nós vamos falar especialmente naquele caso que todos conhecem, do bilionário Eike Batista, que ficou pobre, e agora um escândalo envolvendo o juiz que tomava conta do seu processo. Também vamos falar sobre a execução de mais um brasileiro na Indonésia, ou melhor, a possível execução e entrada aí meio que estabanada da nossa presidente Dilma mais uma vez. E logo a seguir falaremos também de uma manifestação ocorrida no centro da cidade, num evento ao qual compareceu o presidente Lula e com umas posições muito esquisitas. Pois a minha gente, mas a vocês que me telefonaram, mandaram um e-mail cobrando se realmente eu ia propor uma CPI para apurar os 10 milhões de reais que patrocinaram o carnaval da Beija-Flor. Claro, nós já estamos colhendo as assinaturas, espero chegar a 17 assinaturas para que entre com o requerimento junto à mesa diretora e possamos apurar este escândalo, porque nós não sabemos exatamente de onde veio esse dinheiro. Se veio das mãos de um ditador cruel, o Teodoro Obiang, ou se esse dinheiro, quem sabe, possa ser até de empreiteiras envolvidas no escândalo do Lava Jato. O que nós temos é que apurar os fatos e saber exatamente como esse dinheiro chegou ao Brasil. E me parece que, segundo informações, ele não consta como tendo vindo através do Banco Central. Então nós vamos apurar os fatos com muito rigor e espero poder colher, como eu disse há pouco, as 17 assinaturas para instalar esta CPI. Não é isso, Gerson e Pedro? Acho que é muito importante que se apurem os fatos. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto. Na noite de terça-feira, amigos telespectadores, eu tive uma dificuldade muito grande para conciliar o sono. Após ter assistido na televisão, jornais e até acessar redes sociais que davam conta de que o juiz que conduz o processo do ex-bilionário Eike Batista havia sido flagrado dirigindo um Porsche do empresário avaliado em 650 mil reais. Parece, segundo a imprensa, que na residência do juiz na Barra estaria também estacionado um Toyota Hilux. Estes veículos fariam parte dos bens apreendidos de Eike pela Justiça, que seriam leiloados para garantir o pagamento de indenizações às vítimas das empresas do empresário. O curioso é que, segundo a imprensa, apenas o Porsche, dirigido pelo juiz, estaria fora dos bens a serem leiloados. Como é possível que juízes possam estacionar em suas garagens veículos que estão à disposição da justiça e que não lhes pertencem e ainda até dirigi-los? Confusão geral na minha cabeça. Ainda mais quando leio que o tal juiz vai ser afastado do caso Eike e possivelmente de outros processos. Na minha confusa imaginação, acho que este juiz perdeu a competência para atuar em qualquer julgamento e que deve ser afastado de tudo. Vocês não acham, Gerson e Pedro? Tereza, ouvir isso que você acabou de contar, não sei se me faz chorar ou dar brutas gargalhadas, como se tudo fosse uma palhaçada vergonhosa. É triste assistir as situações que envolvem aqueles que deveriam dar um exemplo à sociedade. E olha que o juiz Flávio Roberto de Souza, titular da terceira vara criminal de Justiça Federal
havia dado entrevistas à imprensa com frases muito contundentes em relação ao Ike, como, por exemplo, que iria esmiuçar a alma dele e de sua família, pedaço por pedaço. Isso dava gargalhada, pois continuavam vivendo numa ostentação incompatível com as bilionárias dívidas que possuem. É por isso, Teresa, que nós aqui sempre fazemos questão de ressaltar os velhos exemplos dados na nossa justiça por juízes e ministros como Sérgio Moro, à frente da Operação Lava Jato, e o nosso querido ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Mas me faz muito mal ter que comentar casos envolvendo tão negativamente a nossa justiça, como deste juiz da terceira vara criminal, que parece ter se apaixonado pelo luxuoso carro do réu, que a ele somente competia julgar. Choro ou vou dar gargalhada disso tudo? Eu acho que é uma vergonha. Nós não podemos aceitar de maneira nenhuma. O juiz, a respeito da sua cara de pau, que você afirmou, está ressaltada essa posição nas declarações que ele deu à Folha de São Paulo na edição de quarta-feira, dizendo textualmente que era normal esse procedimento e que outros juízes já vinham fazendo igual. Ora, isto é um absurdo completo e total. O juiz Flávio Roberto de Souza tem que ser, no mínimo, aposentado do cargo. E, além do mais, com a sua atitude de utilizar o carro do Ike Batista, ele prejudicou o próprio processo contra o réu, a quem ele cabia julgar. Só podemos todos ficar tristes em ver que a nossa justiça possa ter pessoas como este senhor que tomou conta do carro do Ike Batista. Mas, minha gente, Pedro e Gerson, nós agora vamos falar de um outro assunto, um assunto também bastante sério. Parece que, por enquanto, o paranaense Rodrigo Goulart se livrou do fuzilamento na Indonésia, onde foi condenado à morte por tráfico de drogas. Na semana passada, o governo daquele país adiou sua execução e de outros prisioneiros, alegando que a prisão onde as sentenças seriam cumpridas não estava pronta. Em janeiro, o carioca Marco Archer foi executado com mais 5 pelo mesmo crime, apesar do pedido de clemência do governo brasileiro e até da própria presidente Dilma. A situação de Rodrigo, segundo sua família, é diferente, parece. A família afirma que o rapaz sofre de distúrbio mental, com conversas desconexas, não acredita em nada e que seu mundo e realidade são outros. Se comprovada a sua senilidade, quem sabe o Rodrigo possa se salvar. Mas deixo claro que sou contra a pena de morte em qualquer situação. A vida foi nos dada pelo Onipotente, pertence a Ele somente. E somente Ele pode tirá-la. Sem discutir se a pena de morte para traficantes de drogas é por demais extrema e violenta. Afinal, quando o jovem surfista Rodrigo Goulart entrou com 6 quilos de cocaína escondidos em pranchas, ele sabia que, se flagrado, seria condenado à morte, pois estaria violando as leis da Indonésia em relação ao tráfico de drogas, que matam e destroem a vida de inúmeras famílias. Nós torcemos para que a execução de Rodrigo não aconteça, mas que o seu desespero e de sua família sirvam de exemplo a outros brasileiros que se sustentam no crime e no famigerado e degradante tráfico de drogas.
Infelizmente, as mais recentes notícias apontam poucas esperanças para Rodrigo, que, segundo o governo da Indonésia, executará todos. Eu peço, Gerson e Pedro, que vocês dois também comentem o assunto. Quero me associar ao apelo para que outros brasileiros não cometam o mesmo crime violando as leis do país. Vejam a população da Indonésia. Apoia e é favorável à aplicação da pena de morte em caso de tráfico de drogas. O atual presidente indonésio, Joko Widodo, se elegeu no ano passado prometendo rigor no combate ao crime e assegurando que negaria clemência. Quanto às demais declarações da mãe de Rodrigo, de que ele não fala coisa com coisa, que está fora da realidade, não podia ser diferente. Afinal, ele está há 10 anos no corredor da morte, vivendo a tortura e expectativa do seu fim, a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Mesmo que fosse mentalmente sadio, o resultado consequente dessa situação seria um grande abalo mental. Acho que o governo brasileiro tem que insistir no pedido de clemência, e é o que espero que estejam fazendo, principalmente diante do fato novo, entre aspas, o laudo de um médico do governo indonésio, que diagnosticou Rodrigo como esquizofrênico, e as leis do país, a princípio, proíbem a morte de prisioneiros que não se encontram em plenas condições mentais. Fecha aspas. Vamos aguardar e torcer para que sua vida seja poupada, pois como você, Tereza, disse, sou contra a pena de morte, seja em que circunstância for. Mas isso deve servir como lição a outros que continuam distribuindo drogas. Vejam isso como um exemplo para que nós tomemos lição de vida, principalmente os jovens que se deixam levar por pessoas que querem ganhar dinheiro dessa forma, fazendo um mal ao próximo. Pedro, antes de passar a palavra para você, eu vou querer também ouvir a seguir a opinião do Gerson, pois eu gostaria que vocês me dissessem o que acharam das imprudentes atitudes da presidente Dilma, primeiro em chamar de volta ao país o embaixador do Brasil na Indonésia, isto após o fuzilamento de Marcos Acher, e agora a decisão desastrosa tomada por Dilma na sexta-feira da semana passada, quando, reunidos no Palácio do Planalto, embaixadores novos estavam ali para apresentar suas credenciais. Pela ordem, o primeiro seria exatamente o representante da Indonésia, que, cumprido o rito, desceria a rampa do palácio, entraria no seu carro e iria embora. Mas não foi o que aconteceu, pois o ministro das Relações Exteriores do Brasil chamou o embaixador para uma conversa a sós e comunicou que ele não receberia mais suas credenciais. O embaixador saiu humilhado e pela porta dos fundos. Não acham, Gerson e Pedro, que esta atitude do governo brasileiro jogou por água abaixo a remota possibilidade do condenado brasileiro Rodrigo Goulart ter sua vida poupada? Considero isto
mais um desastre da incompetência diplomática brasileira, capitaneada pela presidente Dilma. Neste episódio, quem foi humilhado não foi o embaixador, mas sim o país, a Indonésia. A presidente Dilma gosta de chamar embaixadores de volta e acaba tendo respostas dos países atingidos que depois repudia. Foi assim também no ano passado com Israel, quando chamou para consultas seu embaixador em Tel Aviv por achar desproporcional a ação do exército israelense na faixa de Gaza, em resposta aos milhares de foguetes lançados contra Israel pelos terroristas da Hamas. Nenhuma crítica a este grupo terrorista, parecendo que o governo brasileiro endossava a política de escudos humanos implementada pela Hamas. Nenhuma declaração veemente ao direito de Israel de se defender, apenas chamar de volta o embaixador brasileiro. Por esta estabanada atitude, o Brasil foi chamado de anão diplomático pelo porta-voz das relações exteriores de Israel, Igal Palmor. Um desastre. Acho que o patrono da diplomacia brasileira, Barão do Rio Branco, deve estar se remexendo em seu túmulo diante dos descalabros cometidos pela diplomacia do nosso governo, onde os verdadeiros interesses do país cedem lugar à ideologia do PT, justificados, por exemplo, quando a presidente Dilma finge acreditar que a Venezuela vive uma democracia e quando vai à ONU e diz que o macabro Estado Islâmico que degola e incinera pessoas deve ser chamado para o diálogo. Diálogo. Sem mais o que comentar sobre tudo isso. Não acha, Pedro? A atuação da diplomacia brasileira, concordo, tem sido desastrosa. Vários episódios marcam isso, alguns foram assinalados aqui. No caso da Indonésia, é mais um, porque não receber as credenciais do embaixador agravou profundamente a crise que já tinha sido aberta com a convocação do embaixador brasileiro em Jacarta para voltar ao país, voltar a Brasília. E essa atitude da presidente da República, Dilma Rousseff, inviabilizou, evidentemente, o que já era inviável, a repetição do pedido de clemência feito ao governo da Indonésia para poupar a vida de um brasileiro condenado à morte por tráfico de entorpecentes. Eu sou contra a pena de morte, como vocês também, mas tem que se admitir que a lei do país em que foi ocorrido o episódio prevê. E a presidente não podia romper o relacionamento ou atritar-se com o governo de Jacarta, o governo da Indonésia, pela negativa do pedido. Por isso, a questão é muito simples. Quem faz um pedido tem que admitir tacitamente que pode receber como resposta algo negativo, senão não seria pedido, seria uma ordem, que não tem cabimento, era um absurdo. Como foi a atitude final da própria presidente da República. Perfeito, Gerson, perfeito, Pedro, mas eu só queria acrescentar o seguinte: imagina o desespero do preso, do Rodrigo Goulart, e de sua família diante dessa atitude da nossa presidente ou da nossa diplomacia brasileira. De qualquer maneira, Gerson e Pedro, eu quero ainda fazer um outro comentário. Na última terça-feira, ao passar pela Rua Araújo de Porto Alegre, me deparei com um grupo bastante exaltado.
alguns com camisas e bandeiras do PT e que no meio da rua dificultavam a passagem do trânsito. Percebi que alguns manifestantes pediam o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Não dei muita importância ao fato, pois o número de manifestantes naquele momento era pouco significativo. Mas parece que depois aumentou bastante, havendo inclusive agressões físicas dos dois lados. Ou seja, daqueles que gritavam fora Dilma e dos petistas que gritavam golpistas coxinhas. Parece que lá pelas 6h30 da noite foi chamado o batalhão de choque da Polícia Militar para conter os ânimos. Nessa história toda, o que me deixou perplexa foi o que veio depois. Os manifestantes estavam ali porque haveria um evento organizado por petroleiros e centrais sindicais com a presença do ex-presidente Lula, que chegou às 19h30, depois do confronto, claro. E, ao tomar conhecimento do que ocorrera antes da sua chegada, pegou o microfone e, em tom duro e até de ameaça, disse que queria paz e democracia, mas que a oposição não queria e que eles também sabem brigar. Sobretudo quando Stedley, que nada mais é do que o líder do MST, coloca o seu exército nas ruas. Quero ouvir vocês dois, Gerson e Pedro, sobre esta posição do ex-presidente Lula atiçando o confronto, para não dizer coisa pior, vocês não acham? Tereza, são absurdas, e por que não dizer ridículas, essas ameaças, principalmente em se tratando de um ex-presidente da República, Lula, que deveria ter um mínimo de compostura e não jogar conversa fora. Onde é que o Lula quer chegar? Por que Lula não ameaçou também chamar a UNE, que o PT aliciou, concedendo-lhes verbas milionárias? Num dado momento, ainda disse que a presidente Dilma tem que levantar a cabeça, dizer que ganhou as eleições e governar. Com isso, ela demonstra que ela está de cabeça baixa e não está governando, segundo ele. Lula ainda disse que, ao invés de ficar chorando, Dilma deveria defender o que é nosso: a Petrobras, a democracia, que significa a continuidade do desenvolvimento social. Também mandou seu recado para a mídia, ao dizer que estão criminalizando a ascensão de uma classe social que subiu um degrau e está incomodando a elite. O mesmo blá 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 de sempre, de jogar pobres contra ricos. Em nenhum momento Lula admitiu a crise econômica que o país atravessa e a inflação que atinge a classe trabalhadora. Deve ser por isso, e como ele disse, a presidente Dilma está de cabeça baixa e chorando. Talvez porque esteja admitindo que sua eleição foi um estelionato eleitoral. Que o diga Joaquim Levy. Vejo na presidente Dilma a mesma arrogância de sempre, muito preocupada em responsabilizar ou dividir com o PSDB os erros do seu governo. Por que não assumir de vez que seu governo foi um verdadeiro caos? Francamente, continua tudo na mesma. Lula, onde é que vocês estão querendo chegar? De fato, a pretexto de defender a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula
aproveitou a oportunidade do encontro na BI e retomou a liderança do PT e acentuou seu desejo de influir mais no governo, lançando-se praticamente em 2018, que aliás ele havia já admitido recentemente. Como foi dito aqui pelo Gerson, ao acentuar que a presidente está de cabeça baixa e não está governando, o ex-presidente Lula enfraqueceu politicamente a sua sucessora, porque se não está governando é porque não está exercendo as funções constitucionais que lhe cabem. Grave a afirmação, tão grave também a mobilização do movimento dos sem terra, como ele chamou de exército pronto para um confronto físico, deu a entender. O que evidentemente colide frontalmente com a posição da ministra Cátia Abreu, por exemplo, encarregada do setor. Enfim, foi uma noite infeliz para a política brasileira, sobretudo porque a intenção do ex-presidente não foi aquela que ele acentuou ser, e sim aquela que ele demonstrou assumir. Que pena, Gerson e Pedro, os assuntos estavam tão bons, mas o tempo acabou. Obrigada pela participação dos dois. Amigo telespectador, você que é a figura mais importante para o nosso programa, o nosso agradecimento muito especial. Estaremos juntos no próximo sábado, às 11h30 da noite, aqui na CNT. Até lá!